Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor nos ajuda a todos, não? A andar um pouco pela via da fé. Quanto mais eu acredito na vida eterna, diferente caminho nesse mundo. Quanto menos eu acredito, então eu vou levando minha vida assim, né? Será? Então eu faço uma coisinha, outra coisinha, mas nunca me arrisco. Então a minha vida é seguir o mundo. E é uma pena, gente, porque o mundo muda constantemente. Há pouco tempo, né, tinha tantas modas estranhas, agora está mudando, daqui a pouco vem outras coisas, depois vem outras coisas, e tantas tatuagens, e piercing, e não sei o quê, daqui a pouco ninguém mais vai querer essas coisas. Isso vai mudar, o tempo muda. E as pessoas gostam de seguir essas tendências, mas esquece que a verdade de Deus é a única que nos preenche, que nos coloca em alegria. Por isso, quanto mais eu tenho fé, mais eu posso me arriscar. Por isso vocês podem casar, ter filhos, e não interessa quantos filhos, o quanto Deus enviar. Senão eu vou seguir o modelo que todo mundo segue, 2 no máximo, porque as coisas são difíceis, porque eu não posso também me matar, né, gente? Eu tenho que ter a minha vida. 2 filhos, só que aí é difícil, né? Porque os filhos nunca serão aquilo que vocês pensam, de forma nenhuma. Se eu tenho 10, eu tenho 20, não interessa, eu chego do trabalho, como é que foi a escola? Senta aqui, vamos conversar. Fez traquinagem ou não fez traquinagem? Os filhos gostam de escutar os pais indagando, conversando. Eu tenho tempo para fazer isso, mas por quê? Porque eu tenho vida eterna. Porque esse tempo agora que eu estou aqui é tempo de perder a vida, de trabalhar, me matar. É como uma vela, como um círio, que você ateia fogo e ele vai queimando e vai gastando-se. Então eu posso, porque eu tenho vida eterna. Eu não preciso seguir o mundo e não preciso ficar comprando isso, não preciso ficar comprando aquilo, porque eu quero ser feliz. Pô, não preciso disso. Se eu já tenho vida eterna, Deus já está comigo, então quer dizer, a minha alegria não nasce das coisas, mas do próprio Senhor. Então a minha vida é radiante. Eu posso ir no quarto com os meus meninos e falar: vem cá, vamos rezar, rezar não, escovar os dentes não, solta o bafo. E eu sinto, meu amigo, você está querendo enganar quem? Tomou banho ou não tomou banho? Só cheirar, dá uma cheirada. Ô, meu amigo, você não tomou banho, você está parecendo um porco. Os pais têm que ter atenção a isto e rezam com eles de manhã, se der certo. Também eu posso ensinar meus filhos que eu não posso comer nada sem agradecer a Deus. Eu posso agradecer em pensamentos, tem muita gente fazendo vuzuque, muita conversa, mas o certo é o pai agradecer o alimento ali na mesa e os filhos aprendem. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho vida eterna, gente. Então eu posso ter 15, 20 filhos e vou cuidar deles muito bem. E meu filho vai jogar futebol e eu vou lá assistir. Mas eu queria assistir o Tarzan na televisão. Mas eu vou ver meu filho, porque eu nasci para morrer. Vocês me entendem? Que vocês podem morrer se vocês têm vida eterna. Se eu não tenho vida eterna, eu não acredito. Então depende de quanto eu acredito. Se eu não acredito, então eu posso um pé lá e um pé aqui, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E é difícil viver assim, gente. Porque o nosso Deus é bom, é santo. Eu imagino. Aqui ele está falando da ressurreição. Esses primeiros aqui da leitura dos livros do Macabeus, segundo Macabeus, eles morrem por uma lei que eles colocaram ali, mas eles defendem essa lei. Eles morrem. E é uma morte difícil, gente. Imagina você cortar os teus filhos na tua frente. Difícil. E eles morriam. Os primeiros cristãos, a mesma coisa, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas até o ano 314, depois da morte de Cristo, 314, são 3 séculos. Olha que dificuldade. Os cristãos eram chamados de pagãos, porque tinha o Estado, o Império tinha muitos deuses, vários deuses, uma enormidade. Mas os cristãos não adoravam aqueles deuses. Então eles eram considerados pagãos.
e morriam por ser pagãos. Eram jogados nas arenas para serem comidos pelas feras. Mas depois de um certo tempo desanimaram, porque não tinha muita graça assistir. Naquele tempo não tinha televisão, gente, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, gente. Naquele tempo, quando pegavam um cara, lá vamos matar, matavam onde? Na praça, lá na praça pública. E o povo ia, vendia pipoca, tinha maconha, tinha de tudo também. Era a mesma coisa de hoje. Ué, todo mundo hoje vai dar um show, né? Dá circo e pão, as pessoas. E naquele tempo era a mesma coisa. E colocava o cara na rodando e esticando o cara. O cara tinha 1,60 m e depois de dar um castigo danado, ele tinha 2 metros, que arrebentava ele inteiro. E todo mundo achava bonito. Ninguém achava escandaloso você ver um cara gritando de dor. Era a normalidade daquele tempo. E jogar as pessoas, as feras, era fantástico. Todo mundo ia. Ficava lotado. E era gostoso ver 5 metros o cara correndo. Me salvem, pelo amor de Deus. E tentando, e gritando, e pedindo ajuda de tudo que é lado. E o leão correndo atrás dele. E de repente lá o leão apanhava ele. E aquela luta danada e morria. E todo mundo aplaudia. Aí inventaram de jogar os cristãos, que ficava lá uns Zé Manés, lá no meio da arena, de joelho rezando. Não sei se você sabe, mas as feras são acostumadas a perseguir a caça. Eles não conseguem pegar uma caça se ela estiver ali parada. Eles ficam besta, não sabem o que fazer. Ficam assim, com a mãozinha assim, como se estivesse brincando, como um gatinho. E os cristãos lá rezando. E o leão chegava, 2 dias de fome, vinha correndo e parava. Tanto é que Santo Inácio de Antioquia, ele diz aos dignitários daquele tempo, aqueles que tinham poder de libertar, que eram amigos, muitos amigos influentes ele tinha, porque era um grande santo, muito inteligente, e todos gostavam dele. Então ele escreve 7 cartas à frente: não me libertem, eu quero morrer, gente. Eu quero ser trigo nos dentes das feras. Vocês deviam ler essas cartas para ver o que é um santo. Mas por que ele queria morrer? Porque ele trabalhou a vida toda falando de Jesus Cristo, trabalhou a vida toda falando da vida eterna. Agora é a hora de coroar o que eu falei. Então me deixe, se vocês são meus amigos, vocês vão me deixar morrer. Se vocês são os meus inimigos, vocês vão me salvar das feras. Mas sabendo já ele que as feras muitas vezes não comiam os cristãos, ele fala: se as feras não me comerem, eu vou dar chutes e pontapés e tapas até que me resolva comer. Não sei se vocês estão entendendo o que os santos faziam. Muitas vezes os cristãos tinham que ser laçados por um cavalo e o cavaleiro saía puxando o cara. Aí sim, saía lá pulando para lá e para cá naquela areia. E o leão vinha e crau. Porque ele não comia uma pessoa que ficava ali tranquila rezando. Também, muitas famílias se convertiam. Apesar de toda a perseguição, gente, quando via um cristão morrendo, as pessoas que estavam ali ficavam perguntando: mas como é possível alguém não correr diante da morte? Outras coisas eles escutavam, aqueles que estavam morrendo perdoando aqueles que estavam matando. Então eles ficavam totalmente indefesos, porque nunca escutaram uma loucura dessa. Então, florescia cristãos para todo lado. Se vocês forem em Roma, é toda esburacada por baixo. Tem muitas catacumbas, que eles tinham que fazer cavernas, se esconder ali, rezavam a missa. Gente, se você entrar lá com assim, de improviso, você nunca mais sai. Não tem como sair. É muita coisa. É uma cidade inteira embaixo. Muitas vezes tem até 3 pavimentos. E é engraçado, é fresquinho, gente. É 18 graus sempre. Eu adorei, podia morar lá. E de vez em quando tem um espaço maior, que tem umas pinturas. Já no ano 33, já tem pintura da Virgem Maria, já tem pintura de Jesus Cristo. Tem tudo. Você não pode tirar foto, porque senão eles te matam, porque vai acabar estragando. Mas você pode ir lá e contemplar. Um espaço maior onde eles rezavam a missa. E depois da missa, cada um saía para um lado. As famílias já conheciam o caminho. Não poderia sair todo mundo de um lugar só, porque senão o exército romano ia perceber, e sabendo que tinha uma turba ali, ia falar assim: não, o que está acontecendo aqui? E matavam a todos. Então saía aos poucos. Mas assim mesmo eram pegos.
E eram famílias numerosas, 10, 12, 15 filhos, que muitas vezes, por graça de Deus, também eram divididos, porque senão os romanos já sabiam, os cristãos têm muitos filhos. Então era fácil saber, então dividiam, graças a Deus. Senão morria a família inteira. Chegando lá na frente, os soldados apanhavam essa família e falavam: vocês são cristãos, não venha com conversa. Nós somos. Eles não mentiam. Então, para vocês se salvarem, vocês têm que pegar 3 grãozinhos de incenso. Olha que estupidez, gente. 3 grãozinhos de incenso, jogar num turíbulo aceso para Júpiter. Senão nós matamos vossos filhos na vossa frente. Pai e a mãe só olhavam para os filhos e falavam assim: coragem, filhos, não desanime. Era a última palavra que eles davam aos filhos. Aí começava cortando, sempre o menor, o mais novo, que a mãe se dói muito pelo filho mais novo, né? Cortava os dedinhos, depois cortava a mão, depois cortava o cotovelo, depois via na outra mão, cortava tudo, e depois cortava os pés, e assim ia picotando. Aí a hora que ele virava uma tartaruga, que não tinha mais nada, aí matavam. E depois passava para o outro filho, depois passava para o outro, e assim, e depois por fim matava o marido e a mulher. E morriam, gente. Só que você faz uma coisa ruim, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez o teu organismo, a tua consciência já pesa como chumbo. Chegava um momento que os soldados imploravam para eles jogarem os grãozinhos. Nós só estamos nós aqui, ninguém vai ficar sabendo, é só jogar e vocês se livram. Engraçado, não faziam. Chegou um momento que os soldados até ajoelhavam muitas vezes na frente do pai da família: pensa nos teus filhos, por favor façam isso, que nós não queremos matar, mas vocês estão nos obrigando, porque se a gente não faz, eles vão fazer com a gente, então façam isso. Chegaram o momento de fazer o seguinte: fala que vocês fizeram, mas vocês não fizeram, mas é mentira, não faziam, e morria todo mundo. O que acontecia? Muitos soldados se tornaram cristãos. Aonde surge a velha frase fantástica: sangue de mártires, sementeiras de cristãos. Perseguidos, caluniados, mortos, mas no ano 314 ganham a batalha. E assim o mundo todo se torna católico. Por que eles faziam isso, gente? O que eles tinham a mais do que nós? Onde estava a diferença dessa brutalidade de perder a vida por causa de Cristo? Eles acreditavam na vida eterna, como ninguém. Essa é a grande diferença, gente. Como eu posso acreditar nisso? Oferece meios ao Senhor, sempre oferece meios. Deus tem uma sabedoria fantástica. Se eu começo a seguir, eu começo a viver essa grandiosidade divina. Então amanhã, quando você vai no cemitério visitar a Dona Maria que morreu, fica chateado com a Dona Maria, safada, sem vergonha, foi na minha frente. Quer dizer, você começa a olhar a morte com outros olhos. Todo mundo tem pavor, então você começa a ver a vida com outra forma. Todo mundo começa a correr para frente, você começa a olhar para trás. Todo mundo quer isto, eu não quero, eu quero outra coisa. Eu quero Cristo, e mais nada, só Cristo basta. Então começa a fazer coisas que ninguém faz. Então você casa e tem filhos, e educa teus filhos, e tem que morrer pelos teus filhos, e tem que assistir o futebol do teu filho, e tem que participar da reunião na escola dos teus filhos, tem que se dedicar. E não precisa descansar. Quantos santos não descansavam, gente? São Curadares, sabe quantas horas ele dormia por dia? Uma. Sabe qual era a refeição dele? Uma batatinha. Uma batatinha. Mas por quê? Não tenho tempo para comer, não tenho tempo para dormir, porque eu tenho que levar Cristo às pessoas, noite e dia confessando. Ele foi colocado numa cidadezinha chamada Arnes, porque tinha 180 habitantes, 180, não é ninguém.
Ele era muito burro. Ele era tão burro que ele nunca, coitadinho, poderia passar num teste, numa prova. Não tinha condição, ele não sabia. Mas era santo. Todo mundo falava que ele era santo. E o bispo foi atrás e enfiou ele no seminário. Vamos ver o que a Virgem Maria faz contigo. Todas as vezes que ia ter prova, ele falava assim: a única coisa que eu sei um pouquinho é isso daqui, e eu vou estudar só isso. Era exatamente aquilo que caía. Todo mundo ficava chocado, porque era um burro na sala de aula, e as notas eram boas. Ele só estudava uma coisinha, e era aquilo que caía. Se tornou padre, e o bispo falou assim: bom, eu vou te colocar em Ars, porque ela só tem 180 almas, você só pode prejudicar 180 pessoas, não pode fazer mais mal. A Europa inteira foi até Ars. Então ele não tinha tempo para dormir e nem para comer. E tinha uma visão clara dos pecados. Ei, você, começa por esse pecado. Sabia tudo. Um, dois. Eu espero que isso dê a todos nós essa belíssima graça de trabalhar aqui, viver aqui nesse mundo, mas sabendo que nós somos estrangeiros. Você não é daqui. Você não pertence. Então não fique colocando muito tempo, nem muito empenho em fazer muitas coisas. Tem muitas meninas aqui que ficam escolhendo para casa. Minha filha, todo homem é igual. É tudo igual. Tudo igual. Só muda um pouquinho a cara, um pouquinho assim, é tudo igual, não vale nada. Mas você pode fazer ele ser um cara bom, você, seja santa e ele vai ser um cara bom. Meu amigo, você fica escolhendo demais as meninas para namorar, é tudo igual, são todas chatas, falam demais. Mas se você se torna santo, o casamento vai ser ótimo. Tenham filhos para Deus encher o mundo, só isso. Educa bem os bichinhos, ensina, morra, perca a vida. E amanhã nós vamos ao céu. Como São Francisco, quando viu a morte chegando, deu uma bronca nela. São Paulo desejava mais do que nunca sair desse mundo, mas é com muito pesar que digo a vocês, como ele dizia: olha, coitado, Deus, eu sei que Deus precisa de mim por mais um tempo para evangelizar. É com pena que digo que ainda vou ficar um tempo aqui. São Paulo queria ir. A morte não é essa coisa nefasta. E eu lhe pergunto, gente, você quer ouro, você quer dinheiro, você quer terras, você quer carro, você quer ter tantas coisas? Mas será que não, a coisa mais importante não é ser imortal? Repleto de paz e de alegria, vendo um Criador que é infinito, que nós não sabemos, que me ama, e lá conhecendo o amor que Ele tem por ti, verdadeiro, que vai te preencher todas as tuas células. Nada vai ficar sem resposta, porque o homem só é feliz quando ele se sente amado. Se ele não se sente amado, você pode ter tudo, meu amigo, nunca vai ser feliz. Sabendo que Deus vai te amar assim profundamente e vai te deixar nítido esse amor. Depois você vai poder conversar com a Virgem Maria, você vai poder conversar com todos os apóstolos e tudo mais. Mas eles não estão vivos. Como que não estão vivos? É Deus dos vivos, não é dos mortos. Aqui ele não falou assim: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Jacó, eu fui. Não, eu sou o Deus destes. Eles estão vivos. Mas tem muita gente que anda falando por aí que não existe ninguém no céu ainda, tem que esperar a última vinda de Cristo. Sim, ué, então tem coisa errada nessa escritura. Então temos que tacar fogo nisso. Porque Jesus Cristo vai dizer ao ladrão arrependido: um ladrão, hein? Ou um ladrão arrependido, cala tua boca, meu amigo. Nós merecemos esse castigo, mas ele não. Senhor, quando tiveres no teu reino, lembra-te de mim. Hoje estarás comigo no paraíso. E o Senhor não mente. Depois tem outras coisas que aparecem. Jesus Cristo está falando aqui que Deus é Deus dos vivos. Então Ele não está falando eu fui, eu sou. Então quer dizer que eles estão na presença de Deus agora, nesse exato momento. Moisés e Elias aparecem no Monte Tabor, gente. Estão vivos, já morreram quantos séculos atrás? Eu imagino você ver os teus parentes, um filho teu que morreu, gente, vale mais do que qualquer ouro do mundo. O que você daria em troca de ver um filho teu que já foi?
Eu pergunto, que valor você colocaria em cima disto? Teria algo mais sublime do que você conversar com esse filho e dar gargalhadas com esse filho e conversar com ele novamente? Uma mãe, um pai, quantos filhos que fizeram coisas erradas com os pais e agora tem um peso de consciência e saber que eu posso ir para o céu, receber essa graça de ver meus pais e pedir perdão, me perdoa, eu fui muito egoísta, só pensei em mim. Quando eu vi, eu acordei, o Senhor tinha morrido, não deu tempo de fazer mais nada. E receber um abraço do teu pai que já faleceu, gente? Ou vocês não acreditam nisto? Que Deus, Ele não só quer que eu tenha comunhão, mas uma comunhão muito melhor do que essa que nós temos aqui, perfeita. Esse é o nosso Deus, é isso que Ele quer para cada um de nós. Por isso, quanto mais eu tenho fé, mais eu posso gastar a minha vida por Cristo, gente. Muitas pessoas acham que ter fé é simplesmente falar assim: não, Senhor, eu acredito no Senhor e vamos para frente. E começa a arriscar, aí aparece uma marezinha e já fica com medo. E vem outra coisa, fica com medo. É como Pedro: posso, o Senhor, ir ao teu encontro? O mar está agitado, venha Pedro. E Pedro começa a caminhar, enquanto está olhando para Cristo, mas quando ele começa a olhar o vento, quando ele começa a olhar a onda, ele começa a afundar: Senhor, me salva. Muitas pessoas, quando começam a arriscar em Cristo, quando aparece a primeira ondinha, já começa a ficar apavorado. Porque acha que eu nunca vou ter problema se eu sigo a Cristo. Então, se eu me coloco a serviço de Cristo, tudo tem que ser plano, perfeito. Meu amigo, isso não existe. Porque a fé precisa ser provada continuamente, todos os dias e todos os momentos. Então virão maremotos, terremotos, furacões. Mas eu estou olhando para Cristo. Eu não estou olhando para os acontecimentos, eu estou olhando para Cristo e passo ileso. A fé faz isto. Nós podemos medir a nossa fé pela maneira que você gasta a tua vida por Cristo. E eu falo muitas vezes, gente, se dediquem a fazer caridade, porque você não sabe a hora que vai morrer. Tem muitas famílias necessitadas. Se eu faço isso a um pequenino, ele é um advogado meu lá no céu. Se dedique a colocar sempre Deus na frente. Você recebe o teu dinheiro, pega teu dízimo e separa o que é de Deus. Não interessa quanto seja. Não interessa, é um centavo, mas é. Porque as pessoas fazem muitas coisas. Pega o dinheiro e gasta com o carro, que tem que pagar a prestação do carro, depois tem que pagar a prestação da água, tem que pagar a luz, tem que pagar o aluguel, tem que pagar os mantimentos, tem que pagar mais não sei o que do cartão. E aí quando chega no final, nunca sobra, gente. Deus é sobra. Pelo amor de Deus, gente, Deus me trata como eu trato a Ele. Se Ele é sobra, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Aí você começa a dizer: Senhor, me ajuda. Ele fala assim: entra no último da fila, tem 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas para me atender, depois eu te atendo. Por que nós não aprendemos a ser amigos de Deus, gente? Fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. Pega e coloca-se em primeiro. Sejam sábios. Nós vamos ao céu. Gostaria que fôssemos. Não merecemos. Ninguém aqui pode falar: eu vou porque sou bom. Nós não somos bons. Nós vamos por pura misericórdia de Cristo. Porque nós não somos bons. Mas se uma coisa eu aprendi: Deus é amor e misericórdia pura. A gente faz um negocinho desse tamanho para Ele. E Ele faz tanto, gente. E não só uma vez, passa 15 anos, de novo Ele faz. Passa mais 5 anos, de novo Ele faz. Passa mais 10 anos, de novo Ele está fazendo. Deus paga sempre, gente. Sejam amigos dEle. Não fiquem correndo atrás daquilo que o mundo diz. Vocês vão cansar, vocês vão ficar debilitados, vocês vão ficar tristes lá no final. Sigam a Cristo. Vai ter perseguição, muitas.
Vai ter muitas cruzes, muitas, não são poucas. As pessoas vão te caluniar, muitas vezes. Vão te perseguir noite e dia sem parar, sim. Haverão fofocas, demais. Mas tudo cai por terra. Você passa ileso, olhando para Cristo e a nossa mãe Virgem Maria, a gente passa ileso. Que o Senhor nos conceda a todos nós que estamos aqui neste momento, este dom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.